A questão de minha vida sempre foi entender a alma do corpo, emoções e afetos, memórias e esquecimentos, traumas e experiências, limites que marcam os corpos, como uma escrita feita de ferro e fogo, sem que muitas vezes a gente consiga ler, entender ou decifrar. Mais na frente eu explico por que eu roubei isso. Não, aqui, não, isso está na sua página do... Aliás, aqui tem muita cola na sua página, você vai ver. Ana Kiffer é escritora e professora da PUC-Rio, programa de pós-graduação em Literatura, Cultura, Contemporaneidade, e também na UF, no Programa de Estudos Contemporâneos das Artes. Foi diretora do programa no Collège International de Philosophie, Paris, e coordenou, de 2006 a 2012, o Acordo CAPES-COFECUB. É isso o nome? Em Paris 7. Em 2018, foi professora visitante sênior CAPES, também em Paris 7. É bolsista do CNPq e cientista do nosso Estado pela FAPERJ. Seu primeiro romance, O Canto Dela, 2022, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e semifinalista no Prêmio Oceanos. Publicou os livros de poesia Apunhalada, que é 2016, Tiráspola e Desaparecimentos, de 2017, Todo o Mar, de 2019. Organizou e traduziu diversos textos de Anthony Artaud, como A Perda de Si, Cartas, 2017, A Nota Fervorosa, 2022, e Meus Desenhos Não São Desenhos, 2023. É também autora de Ódios Políticos e Política do Ódio, 2019, com Gabriel Jorge, e coordenadora da coleção Edouard Glissant, ambos pela Bazar do Tempo Editora, pela qual veio a público. No muro da nossa casa. Veio a público no muro da nossa casa, não botei o itálico, me tropecei. Comecei hoje com uma epígrafe, um excerto pisado da página de apresentação no site de nossa convidada, porque achei que, de alguma forma, ele diz muito das razões deste muro da nossa casa. Para essa conversa, convidamos Flávia Trocoli. Ela é professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui graduação em licenciatura em Letras pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas, também em 2000. Doutorado em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas, de 2004, e pós-doutorado em Linguística, 2004-2007, pela Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de letras, com ênfase em teoria literária, literatura e psicanálise. É membro fundador e vice-coordenadora, por 2 biênios, do Centro de Pesquisa Outrartes, Psicanálise entre a Ciência e Arte, do IEL Unicamp. Autora do livro A Inútil Paixão do Ser e de ensaios em torno de Clarice Lispector, Virginia Woolf, Marcel Proust, Marguerite Duras, Jacques Derrida, Hélène Cixous, esse eu não conheço, e das relações entre literatura e psicanálise. É bolsista do CNPq e CAPES, com estágio em pesquisa sênior no LEGS Paris 8, 2020, com projetos em torno da escrita e da tradução de Hélène Cixous. Para finalizar, eu só quero dizer uma coisinha, né? E aí eu volto para a epígrafe. Um breve comentário, você fica à vontade, pode falar alguma coisa se quiser. Em seu livro, mas não só nele, mas talvez em você de uma forma mais radical, e também na Djamila Eltite, em Jamais o Fogo Nunca, e também na Cláudia Lage, Corpo Interminável. Essa questão da palavra, as limitações da palavra, que mesmo para a literatura fica difícil dizer de certa dor, da violência que aflige o corpo e sua alma, fustigados por uma violência que não tem sentido e nunca poderá ter. Se cito a Cláudia e a Djamila, é porque vocês enfrentaram essa limitação, esse desafio, porque, mais do que acontecimentos, o esforço de vocês é para dizer da dor causada por esses esquecimentos. Suspeito que se exija, de alguma forma, reviver esta dor como em memória ou
imaginação. E que eu acho que é interessante, porque falta muitas lacunas nessas histórias, né? Lacunas provocadas, seja por esquecimentos, seja esquecimentos que podem ser vontade mesmo de esquecer, seja por causa das próprias lacunas de uma memória pessoal, familiar, coletiva. Então, eu acho que o seu livro é muito marcado por isso, né? Essa briga para encontrar palavras que deem conta, né, de toda essa complexidade de certos acontecimentos que muitos querem esquecer, mas que não se pode esquecer jamais, né? Então, eu passo a palavra para a Flávia, que vai ilustrar essa conversa. Então, obrigada, Renato. Uma alegria estar aqui na Casa Dirce, com a Ana Kiefer, minha colega, minha parceira de trabalho, né? E autora de tantos livros, tradutora, e dessa pequena joia, né, chamada No Muro da Nossa Casa. Eu vou ler um parágrafo, eu acho que para quem ainda não leu, né, poder perceber o trabalho com a palavra, com a frase, o trabalho minucioso, né, porque eu acho que se há uma espécie de limitação da palavra, é ela também que vai alcançar, né, esse trauma histórico, por enquanto vamos chamar de trauma histórico, porque também é uma tragédia pessoal, vamos dizer assim, né? Esse entrelaçamento eu vou querer falar um pouco dele com a Ana, que a Ana fale um pouco mais com a gente. Mas eu acho que, então, o livro, né, digamos, a gente pode pensar que é um pequeno livro, como são muitos livros da Marguerite Duras, pequeno livro, a própria Hélène Cixous, um dos livros mais impressionantes da Cixous, chama Un vrai jardin, o verdadeiro jardim, que deve ter 20 e poucas páginas, né? Então, em termos de páginas, é um livro pequeno, eu acho interessante. A Tamara Kamenzain também trabalha com o pequeno, acho que isso é uma posição ética, mas que condensa, né, muitas coisas, e acho que são essas muitas coisas que eu quero desdobrar e tentar dar alguns nomes aqui, né? Então, esse pequeno parágrafo na página 25, né, se escreve assim: você apagou as letras, mas elas nunca se apagaram em você. Você é minha mãe e é também o meu país, que não entendo. Os apagamentos se confundem. Tudo aqui se apaga. O último a sair, apague, por favor, essa luz, né? Então, esse pequeno parágrafo é uma espécie de metonímia do livro, né, ou de misanabime do livro, né? Então, a gente pode ler esse parágrafo de muitas maneiras, mas eu acho que ele condensa, né, algo do percurso, da trajetória das palavras aqui, né, Renato? Eu diria, né, que o livro tem uma dupla ancoragem, por assim dizer, pelo menos acho que na minha leitura, né? Uma ancoragem seria na escrita de mulheres, né, principalmente no ponto em que se entrelaçam, né, o autobiográfico, né, da relação mãe e filha, e isso que, por exemplo, uma autora como a Shoshana Felma, né, vai pensar que a escrita de mulheres, né, como foi submetida por um longo processo histórico de repressão, né, ela vai dizer assim, mesmo quando uma mulher escreve crítica, uma mulher está escrevendo uma autobiografia que não pôde ser escrita, né? Então, acho que o livro da Ana se ancora nessa linhagem, né, também daquilo que foi silenciado, né? Shoshana, né, uma autora que viveu uma outra história. Eu acho que a Ana também tem essa ancoragem numa espécie de história do Brasil, mas também nessa história de escrita de mulheres, né, dessa autobiografia faltante, né? Para as mulheres faltou uma autobiografia. Virginia Woolf vai inventar uma espécie de autobiografia, não, de biografia, mas é autobiográfico também, uma biografia para uma irmã do Shakespeare, né? Poderia ter havido uma Judith Shakespeare tão brilhante quanto um irmão, mas que não pôde ter escrito. Então, acho que essa é uma das maneiras da gente ancorar, né? Receber o livro da Ana numa certa linhagem, né? E a outra, que não se desliga dessa, né? Não é à toa que eu estou citando aqui a Shoshana Felma, né? Na escrita do trauma, né? No ponto em que se entrelaça a história, né?
história das mulheres, a história do Brasil, a história das nossas feridas. Eu acho que a Ana também tem essa perspectiva, né? Mesmo que seja pelo Glissant, por exemplo, mas tem essa perspectiva, né, de um país que tem as suas feridas, um país que atravessou uma colonização, uma escravização, uma ditadura militar até os nossos dias, né? Então, acho que esse ponto forte, né, do entrelaçamento da história com aquilo que a Cixous também chamou de tragédia miúda. Eu acho que esse livro é exemplar, e, evidentemente, estou dizendo exemplar, não é que é um modelo, a gente não tem modelos na literatura, mas a gente tem livros exemplares. Eu acho que No Muro na Nossa Casa é exemplar desse entrelaçamento entre história e tragédia miúda. Bom, eu vou, então, quis apresentar um pouco, né, o modo como eu leio esse livro, uma certa perspectiva, né, que tem a ver com a minha parceria também com a Ana, claro que com autores diferentes, né, mas de uma certa posição de leitura aí. Então, eu vou trazer um trechinho, Renato, de uma postagem, uma notícia que a Ana dá, né, dos muitos lugares em que ela foi falar do livro, né? Ela diz assim, recentemente: voltando de São Paulo com essa alegria boa no coração, por ter encontrado, reencontrado, conhecido, trocado tanto com pessoas incríveis. Volto com ideias, rotas, traços e desejos de novos caminhos, né? A pergunta, eu acho que é uma pergunta muito direta, mas ela, claro, cabe muitas camadas, Ana. O livro vai fazer 1 ano, né? E eu acho que você, né, e eu acompanhei um pouco isso, né? Tinha aí uma importância de lançar esse livro em 2024. Né? E ele está aí às portas de completar 1 ano. Eu queria que você pudesse contar um pouco para a gente de como você, né, recebeu a repercussão desse livro, que saiu em 2024. Né? Eu acho que teve essa feliz contingência no meio de uma grande tragédia, né, que é o acontecimento histórico, mas, né, do Ainda Estou Aqui. Né? Eu acho que teve aí toda uma contingência, né, uma abertura para esse livro ser recebido também. Eu acho que um pouco você contar a trajetória, né, dessa recepção, que você já foi com ele em muitos lugares, se você pudesse falar um pouquinho disso. Obrigada a todo mundo que está aqui. Flávia, é uma emoção para mim ter você, para a gente finalmente ter esse encontro, essa conversa. Eu sou leitora da Flávia, sou amiga. A gente já deu o curso junto, o livro dela, Sobrevivência da Escrita, em torno de Cixous, mas Lispector, o último livro saiu um pouco antes desse romance, e a gente, para mim, foi muito importante ler o livro dela, também como fôlego, né, para essa recepção. Eu estou totalmente de acordo que, quando a gente escreve ensaio, a gente, de alguma forma, também está escrevendo, né, essas lacunas da nossa própria história, essa história do silenciamento, essa autorização, que no caso das mulheres é tão mais difícil, né? Autoria e autorização a dizer, né? São coisas que dão mais trabalho, mesmo que hoje pareça que está tudo certo, ainda não está, né? E eu e Flávia, assim, Mazé também, que está aqui, me sinto cúmplice delas, né? Me sinto juntas, porque também vejo no seu ensaio literatura, não é um ensaio só sobre literatura, e vejo também isso, essa construção de uma autoria que me inspira, né? E de fato, isso que você falou, né? Você pegou um ponto curioso, né? Do desejo de novos caminhos, né? Porque esse é um livro que me custou escrever. É um livro breve, mas é um livro que eu fiquei muitos anos escrevendo, diferente do meu primeiro romance, que eu escrevi em 6 meses, depois passei 3 anos revisando. Esse livro eu passei 8 anos escrevendo, né? E revisando, escrevendo e revisando, escrevendo e cortando, até encontrar a sua forma final. Até o último momento, ele já estava na maquetezinha, eu ainda mandei um último parágrafo dizendo: esse tem que ser o primeiro parágrafo do livro. Então, ele teve, assim, realmente, ele foi um livro em construção, né? Ele encontrou a sua forma, que foi uma forma que optou por esse fechamento, né, no diálogo entre mãe e filho. O livro todo é isso, né, a fala de uma mãe e de uma filha.
no início, tinha muitas outras possibilidades que foram escritas e foram sendo abandonadas. Então, é quase como se ele tivesse que voltar, né, para esse universo um pouco, né, fechado, da cela, né? Então, essa brevidade é também isso, né? Essa forma assim, concisa, né? Ela é também isso, entre outras coisas que depois a gente pode falar. Mas, por tudo isso, esse livro é um livro que sempre me... Assim, ele me deu muitos presentes ao longo desse ano, né? Encontro com esses presentes, para mim, na maior parte das vezes, eu estou falando de encontros humanos. Ele é um livro que vem tocando as pessoas e as pessoas vêm falar comigo sobre isso, né? E isso eu nunca tinha vivido antes. Eu nunca tinha experimentado ouvir o leitor, né? As leitoras. Aonde aquilo toca, por que toca, eventualmente lidar em determinadas situações com a emoção, com o choro das leitoras e eventualmente o meu próprio choro, que também é uma situação muito diferente de tudo aquilo que a gente imagina como sendo, né, uma declaração pública, né, um estar em público, né? Então, tudo isso que é maravilhoso, é também um processo muito denso, né? E que demanda, obviamente, uma entrega imensa, né? Em termos de vinculação, de energia, porque é óbvio que, enquanto eu estou trocando e essas pessoas estão reavivando essa emoção, eu volto de novo para aquilo que eu, de alguma maneira, eu achei que já havia encerrado, tendo escrito o livro. E é claro que tem um momento em que você fala assim, eu quero poder ir também para novos caminhos. E eu acho que esse momento começa agora, né? Daqui a pouquinho vai ser a hora de abrir aí os outros caminhos que já vêm sendo, que já estão, né, subterraneamente sendo trabalhados. Esse livro, ele furou a bolha, né? Eu acho que o filme Ainda Estou Aqui, a personagem da Eunice, encarnada pela Fernanda Torres, foi fundamental, né? Porque, de fato, havia ali um traço que ligava aquela personagem à personagem da mãe no livro, que é essa espécie de uma retração para sobreviver, né? Não é só um silêncio da palavra, é quase como uma postura do corpo, né? E de fato, né? Então, tinha essa afinidade, acho que esse é o ponto de afinidade entre o filme e o livro, muito mais do que entre este livro e o livro Ainda Estou Aqui, que eu até fui reler, eu tinha lido quando saiu, eu falei, não tem a ver, né? Mas é o filme, é a ênfase que o Walter Salles deu àquela construção da personagem da mãe, né? E, sobretudo, aquilo que é aquela postura daquele corpo, né? Parece que está segurando um chumbo e, ao mesmo tempo, numa magreza, numa espécie de... Né? É impressionante assim, né? Esse paradoxo. Então, isso... O corpo dela é a cela e o ventre do seu livro, de alguma maneira. O corpo dessa personagem, né? Essa atriz da vida, o corpo e a cela do seu livro. Exato. O corpo e o ventre. O ventre e a cela. Eu acho que realmente ali, né, deu uma... Para mim foi muito importante também, porque é como se eu fui ver o filme com a minha filha e a gente se emocionou muito. Então, é como se eu tivesse nessa parte específica, né, vendo algo que repercutia muito com alguma coisa que foi trabalhada aqui, que é justamente como na palavra, né, já que aqui a gente não tem a imagem, né, como através da palavra você consegue a construção de uma linguagem óssea,
aí eu estou falando até do corpo, essa linguagem óssea, que pode dar sustentação às lacunas. Aí, para te responder também, Renata. Sustentação às lacunas, sustentação aos silêncios, porque as lacunas, elas são fundamentais, né? Elas não são, vamos dizer assim, um impedimento, né? Elas são fundamentais. Primeiro porque essa narradora, ela nasceu, né, como fruto desse silenciamento, né? Eu não tenho a memória desses acontecimentos. Essa personagem da mãe é uma personagem que já, enfim, que o registro biográfico dela, que é um pequeno registro, obviamente, ele existe, né? Eu quis, aliás, essa também foi uma decisão. Eu quis manter o nome da minha mãe. Eu podia não ter querido. E isso ia se apagar. E as pessoas não iam falar de romance. Não é um autobiográfico, seria, o Julian Fuchs que fala, seria alterbiográfico, porque não sou eu, o dado biográfico aqui é dela, né? Eu não tenho biografia de bebê, né? Vamos dizer assim. Então, seria mais alterbiográfico, mas ela já não está viva. Eu acho que, por isso também, eu quis dar um nome, né? Tem algo de uma homenagem aí, tem tudo a ver com o que você falou, Flávia, dessa herança da escrita das mulheres. Quer dizer, a gente não está sozinha quando a gente toma a palavra, né? Vem realmente aí, né, um conjunto de vozes com a gente. Acho que a literatura sempre faz isso, mas acho que, nesse caso, de fato, é preciso dizer que estamos fazendo. E a forma que eu tive de dizer foi dar o nome da minha mãe à personagem, né? Através dela falam muitas outras mulheres e de uma pesquisa muito longa no acervo da Comissão Nacional da Verdade. A gente não combinou, mas é exatamente isso que eu vou trazer. Tem a nota, essa nota é importantíssima, né, Ana? Então, na nota, a Ana escreve assim: quando comecei as pesquisas para a escrita desse livro, em 2017, encontrei no site do Governo Federal os arquivos da Comissão Nacional da Verdade. Havia livre acesso para baixá-los em formato PDF, e me concentrei, e ela fala quais são os capítulos, né? Eu não vou ler aqui, porque eu quero ouvir mais a Ana, vocês vão ler o livro. Em 2018, quando o livro já estava em processo de escrita, não encontrei mais disponível nenhum desses arquivos online, né? Agora, em 24, volto a encontrar disponíveis, em novo formato, todos os capítulos em um mesmo relatório final, né? Então, tem algo também aqui, né, muito importante, da escrita da memória no Brasil, mas o que eu queria, né, Ana, também chamar a atenção, que eu acho que é essa postura ética, né, desse trabalho de memória. Acho que isso, né, é fundamental num país, né, como o Brasil, que apaga o tempo todo, né, o que foi escrito, e o que foi escrito e o que foi vivido, né? E você trazer essa nota final. E, ao mesmo tempo, né, eu acho que eu aprecio muito nesse livro, né, ele faz parte de uma galeria, para mim, de livros fundamentais, é que esse arquivo você conseguiu fazer ele andar de mão dada com a imaginação, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem algo, né, daquilo que é uma espécie, daquilo que o Deleuze chamou de uma injunção da literatura, né? Claro que o bebê, a mãe calada, né, por vários motivos, né? Você viveu, o que um bebê pode, né, viver dessa experiência? Então, tem uma espécie de união, né, indissolúvel entre o arquivo e a imaginação. E eu posso imaginar que essa linguagem óssea é quase como se fosse uma filha, né, dessa espécie, né, de compromisso ético entre o arquivo e a imaginação. E aí eu acho que, né, a partir desse encontro, o seu livro nos lega essa linguagem óssea, mas também uma pergunta, que eu acho que aí cabe a cada um de nós se responsabilizar por ela. Uma pergunta na página 45, que a voz diz assim: nascer depois de tudo?
nascer depois de tudo? Eu acho que é uma pergunta que, né, que hoje ela é quase que um chamado à responsabilidade, a uma certa ética, né, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então, queria que você falasse um pouco mais dessa inseparabilidade do arquivo e da imaginação, né? Porque você precisou imaginar como bebê. Isso foi a parte mais difícil, eu acho. Primeiro, porque eu tive que me liberar daquilo que, como acadêmica, a gente guarda no que diz respeito ao tratamento ao arquivo, né? Que é uma espécie de respeito, né? Eu me vi assim no início achando que eu tinha que citar, né? Fazer nota de rodapé, né? Então foi muito difícil eu ultrapassar esse limite, que é uma outra ética, da ética do texto acadêmico, né? Onde essa citação ia ter que ser localizada, essas pessoas iam ter que ser nomeadas para poder, de fato, usar livremente, transformar como eu queria e não queria, como eu podia ou não podia imaginar aqueles depoimentos numa outra história. Então, esse foi um grande desafio, que me custou tempo, né? Um outro foi aquilo que, lendo os arquivos, me permitiu, por um lado, imaginar, mas também compreender o que haveria, quiçá, vivido a minha mãe. E essa parte também foi muito difícil, por outras razões, aí já afetivas. Por exemplo, uma coisa que eu só entendi lendo o capítulo 10 do relato das mulheres torturadas grávidas, foi que, por todos os dispositivos que são usados nesse tipo de situação de tortura, foram usados, é inevitável que a mulher experimente uma ambiguidade concreta, um desejo de expulsão, né, do bebê, de aborto. É um número grande de pessoas que abortam nesses casos, mas, ao mesmo tempo, se agarrar ao bebê para poder ultrapassar aquela dor, né? E entender isso, né, entender que a minha mãe viveu isso, foi muito difícil e, ao mesmo tempo, muito liberador. Deu trabalho até entender, mas foi muito liberador, porque, olha, gente, nenhuma mãe vai dizer para um filho que muitas mães vivem isso hoje, em condições, né, de precariedade total e de violência, seja ela doméstica ou do Estado. Você quer se liberar disso, né? Mas você não vai dizer para o seu filho, depois que ele nasce, que você desejou que ele, em algum momento, que ele não vingasse, né? E mais do que isso, eu vinguei, né? Então, com condições difíceis depois, inclusive um parto muito difícil, né? Tal, mas isso tudo foi muito importante. Então, você vê que o arquivo também me deu acesso a uma compreensão concreta de uma história que eu não tinha elementos que não foram contados, que não são narráveis. São situações que não são narráveis, não fazem parte da narração de uma vida. A arte existe. Exato. E essa compreensão ela foi muito importante, né, quando ela me libera, para a imaginação, né? Então, tanto ultrapassar essa trava acadêmica, essa do pesquisador, que respeita o arquivo, eu adoro, você sabe disso, nós temos isso também em comum, adoro pesquisar em arquivos, né? Arthur, durante anos, Glissant, depois eu adoro me perder naqueles labirintos dos arquivos. Então, me liberar disso e depois me liberar, né, daquilo que teria sido essa grande ambiguidade foi fundamental para poder imaginar. E aí sim, aí tem, inclusive hoje eu vejo, eu falo assim, gente, mas por que no caso daquela mulher do embaixador, um relato de uma americana que estava, eu deixei só essa interjeição. Oh, God! Por que eu deixei só isso? Eu fiquei pensando nisso. Exatamente.
Por que eu deixei só essa interjeição? Porque eu me liberei completamente. Quem quiser que vá ver. Esse personagem que estava no Brasil foi preso, torturada, porque, né, era casada com o embaixador. Enfim. Ana, você já falou aí algumas vezes do Glissant, né? Eu acompanhei um pouco. Em algumas situações eu estava, né? Estava no lançamento, depois assisti alguns encontros seus com leitores no YouTube, né? E você tem chamado o livro, né, de romance de relação, né? E aí eu queria, né, como eu sei que você também gosta de pensar assim, né, a questão lá na terça-feira no lançamento da Alexandra foi nessa direção de uma certa polissemia de um título, né? Eu acho que talvez você pensar, né, a partir do muro da nossa casa, a polissemia disso que você está chamando de romance de relação, né? Com os seus outros livros, o Renato citou, com o Glissant, enfim, você falou aí já do trabalho que você fez em relação ao Artaud, né, você pudesse, né, a gente pudesse ter esse registro de você falando dessa nomeação, né? Ela é posterior ao livro, né? Foi na conversa. Então... Foi na conversa, no lançamento do livro com a Beatriz Rezende, que fica essa coisa, é autoficção, é ficção de si, né? E eu não tenho mais a menor dúvida de que esses gêneros literários que nós temos, né, herdados de uma determinada matriz já não dão conta da literatura que se faz hoje, né? Isso é evidente. Eles servem para catalogar e para você encontrar na prateleira. Esses romances que ficam assim, eles circulam em prateleiras diferentes. Né? Se eu tivesse, mesmo eu tendo colocado só romance, eu não coloquei romance biográfico, mas alguém colocou na revista, acho que foi na 451, na primeira recepção, na primeira notícia. A partir daí, se você vai na Livraria Travessa, ele está no gênero autobiográfico, sei lá eu, que é o que entra onde... E não é isso, não adianta. Né? Você vê que, mesmo tendo aqui catalogado só como romance, desde o momento em que alguém coloca esse bio, é assim que ele será tomado. E tem me interessado muito pensar, eu agora até estou realmente levando a sério, né? Estou fazendo o próximo projeto de pesquisa sobre romance relacional. Agora eu quero discutir o que é isso, para ver se eu... para ver se eu consigo criar um novo conceito, um novo gênero, que a gente possa começar a respirar e a circular e a falar disso, né? E, inclusive, eu assisti, nós falamos disso no curso da Mazé, depois eu assisti a live com a Cavareiro, e para mim, aquilo ali já me oferece a primeira plataforma para eu pensar, né? Narrar a si e narrar a outra. Eu citei a Xoxana, mas poderia ter citado a Cavareiro. Exatamente. Dar ao outro uma biografia. Né? Exatamente. É o seu exatamente. Gesto que sua mãe, né? Exatamente. É esse o gesto. Exatamente. Uma coisa que não existiria sem a outra. Isso só se faz no ato em que essa relação se imagina, se cria. Aí sim, né, eu acho que esse livro ele conta pouco, mas ele diz de algo. Né? Eu acho que o que ele diz, sem narrar, é disso. Né? É do parir de uma relação. Entendeu? Ele não precisa narrar, né? Tem pouca história, mas ele diz disso. Então, exatamente. E ele diz, né, em 5 atos, em um último ato. Né? E aí tem em diálogo, né? Um diálogo inventado, né? Ou uma biografia da mãe inventada, e essa estrutura, né, Ana, que não é uma narrativa, talvez seja um récit também, que é outra questão que a gente discute muito, que tem um projeto aí entre récit e romance relacional também, né? Mas récit não é narrativa, não é relato, é nem, né? Mas eu acho que tem aqui também essa questão do ser os atos, ato 1, ato 2, último ato, né? E o diálogo. Tem uma forma teatral aqui também, né? Disso que não se permite narrar, mas que
precisa ser dito, por isso mesmo, precisa ser dito de alguma maneira, essa forma do teatro. Exato. Isso faz algo circular, né? Porque aí é uma palavra que ela fica também, encarna essa força performática, né? Acho que o ato, ele no primeiro momento, o que eu pensei, né? Você vê que a gente só vai elaborando depois, né? Foi apenas a relação com os atos institucionais do golpe, né? Mas depois não. Depois que o livro tomou a forma final, em que os diálogos estruturavam, né, em que essa marcação do itálico na palavra da mãe, né, como se estivesse escorrendo, né? O itálico tem isso, né, uma coisa meio escorrendo, meio fugindo, né? É um diálogo com uma voz de alguém que já morreu, né? Então, também tem isso. Uma dupla imaginação, né? Então, ele acabou assumindo esse caráter outro, que era o caráter, de fato, de uma palavra que pudesse ser ato, até no pouco dizer, né? Isso foi depois, não foi pensado antes, isso foi depois. Eu vou ler um outro trechinho. Tudo era estreito. Você e eu estávamos espremidas. A metralhadora apontava para sua barriga ali, na altura do umbigo do cordão umbilical, por onde eu respirava. A minha primeira visão foi uma alucinação, foi um estrondo. Lembrar do que não tem memória, só da sensação. É como escrever com um raio, esperando o trovão. Esse sem nome que você viveu, é ele que ainda me toma, quando tento escrever, né? Essa obra também, né, Ana, que não cessa de se refazer, né? A cada vez que você fala desse livro, ele vai se refazendo, né? Ele tem essa forma, essa linguagem óssea, né? Você tem elaborado nesse Só Depois, mas ele também é um livro se fazendo, porque a história é aberta, né? Lembra o anjo, né, da história do Benjamin, né, que se volta para o passado a partir do presente. Então, eu acho que a cada cena que a gente vive hoje, esse livro vai ganhar uma nova leitura, né? Não tinha pensado nisso, mas é verdade, você falou do depois de tudo, eu até esqueci, mas o depois de tudo hoje, ele tem uma outra perspectiva para essa nova geração, né, que eu fico, inclusive, muito tocada, não só com os alunos, né, mas também com a minha filha, que é uma geração que já parte do pressuposto de que o fim está no horizonte, o fim da Terra, né, é um outro fim. Então, tem uma série de elementos que são levados em consideração que a gente nunca pensou em levar, né, na nossa vida cotidiana, por exemplo. Então, depois de tudo, ele vai ganhando, de fato, muitas dimensões, né? A minha, aqui, era uma dimensão que eu carregava muito, que era essa grande dicotomia entre um exílio, como diz o meu pai, né? Quer dizer, que é uma experiência de viver dentro de um país que não te quer, né? Que te ejetou, então você tem que viver um pouco na sombra, um pouco meio envergonhado de existir, né? Não havia nenhum orgulho, meu pai não foi um herói revolucionário, ele era um deputado no segundo mandato, que inclusive foi para o MDB, para tentar durar um pouquinho mais antes de ser preso, acreditando que seria possível mudar o Brasil através da lei, do legislativo, né? Então, era uma outra coisa. Nada contra os heróis revolucionários, eu só estou dizendo que ele era uma outra geração, né? Ele já era um pouco mais velho, ele já tinha 3 filhos, o exílio não foi possível, então o que foi possível foi isso. Eu acho que essa é a vida da maior parte das pessoas que viveram no Brasil durante a ditadura civil-militar. É isso que eu estou querendo dizer, né? Essa é a vida comum, né? Então, esse depois de tudo é um fruto dessa geração que não viveu, né, os anos 70, aquilo que nos anos 70 teve um sopro de liberação, mesmo sob a ditadura, né, através da música, da cultura, dos movimentos contraculturais, herdou aquilo com um certo mito, né, mas, na verdade, não tinha nada daquilo.
né? Então, isso é uma coisa que eu carreguei muito, né, de ser uma geração sem geração. Eu e outras pessoas da minha idade, que depois se chamou geração Coca-Cola, uma geração, inclusive muito mal resolvida, né, como geração, porque a geração de depois já estava resolvida no neoliberalismo. Pessoas com 10 anos a menos que já entraram dentro do mercado com mais agilidade do que eu me sentia, né? Então, aqui, o depois de tudo, era um mundo realmente de um país que ficava difícil de imaginar, ainda mais em 2018. Né? Porque o Brasil, a gente fala de uma colonização, um país de escravização, onde mais tardia, quer dizer, mais longa, de todos os países que escravizaram as pessoas negras e ameríndias. Além disso, a gente fala de uma ditadura populista dentro do governo Vargas, o que também é uma loucura, né? E depois de uma outra ditadura que durou muitos anos, que é a ditadura civil-militar, que acaba com uma anistia geral e restrita. Então, é um país difícil de você... E aí você vê, não por acaso, em 2018, essa cena, né, de homenagem aos torturadores, essa cena... É um tipo, né? É um tipo singular de formação desse nosso país, que torna difícil, de fato, né, o pertencimento, vamos dizer. Vou colocar só uma coisa sobre... Você falou anteriormente a questão da classificação do seu romance como biográfico, né? Eu sempre penso que depois de Flaubert dizer Madame Bovary, c'est moi, em que medida, né, toda narrativa, né, ela não é, em alguma medida, né, autobiográfica, né? E acho isso muito difícil, né, cada vez mais presente essa... Eu acho que até talvez nos romances de cavalaria fosse mais possível, né? Você porque não existia o indivíduo, né? Numa Idade Média, o indivíduo era muito, né, dissolvido, né, no meio, né? Hoje, com a modernidade, o indivíduo passa a existir, né? Então, em que medida, né, todo romance não tem um tanto, né, não diria nem um pouco, um tanto de autobiográfico, né? Não, certamente tem. O problema é que o Graciliano Ramos mesmo dizia, né? Eu só me abalanço a expor a coisa imaginada e sentida. Para você sentir alguma coisa, você pode não ter vivido, mas você sentiu. Sentir já é viver. É. Ele falou isso criticando Zé Lins do Rego, inclusive, né? Agora, o problema é que é diferente. Isso eu vivi nos dois romances, né? Na recepção do primeiro, até eu tive algumas amigas muito íntimas falarem assim: você imaginou tudo aquilo? Acho que mas, de fato, é diferente. No momento que você nomeia, você cria um índice real que complica, né? Por outro lado, eu acho também ele complica em algumas situações, né, até de pessoas próximas, né? Mas ele também fala no caso da recepção dos leitores, aí, de um modo geral, eu acho que há hoje alguma coisa que é da ordem do desejo da experiência, né? Tem alguma coisa aí. As pessoas estão fabulando, mas elas estão, por um lado, reescrevendo a história, e a literatura tem sido um grande braço, um grande vetor de reescrita da história. Por outro lado, você tem um desejo de experiência partilhada, coisa que a gente perdeu muito. As pessoas acham que a ficção não sabe mais imaginar. Não é isso. As pessoas estão imaginando, né? Mas, obviamente, que tem uma partilha aí de experiência que parece que as pessoas estão querendo. A forma imaginada e muito do que está aqui, né? Olá, boa noite. Não, é só para falar uma coisa que você
comentou lá na Unirio e que tem muito a ver com a Flávia, né? Sobre essa questão da escrita, da chegada da escrita e da própria escrita, né? Que não deixa de ser autobiográfica, né? No sentido dessa experimentação com a escrita, né? Isso para mim é muito importante, porque eu acho que, de fato, há uma busca aqui por uma linguagem, né? E ela não estava dada. Então, isso é um exercício de experimentação com a escrita, né? E, nesse exercício, eu acho que a gente vai, de alguma forma, até identificando aqui e ali alguns vetores que atravessam, não à toa, né? Eu escrevi livros de poema antes de escrever prosa, porque tem algo no ritmo que é muito importante para mim. E quando eu estou falando de ritmo, eu estou falando de corte, estou falando de a vocalização, não é rima, né? Uma espécie de ritmo que fala do corpo, né? Que vai marcando essa escrita, mas há a busca por uma linguagem, né? E curioso que lá em São Paulo, agora na Feira do Livro, teve um rapaz que fez assim uma pergunta muito grande, dizendo, né, citando Roland Barthes, depois da dor, no Como é Possível Escrever do Trauma, depois todas aquelas citações. E eu falei, nossa, numa situação assim, muito, né, que você está num tempo muito reduzido, é difícil, né, de responder. Mas o que me ocorreu na hora, que eu acho que há nesse livro aqui uma brincadeira, você falou de metonímia, exatamente, né, nesse livro, essa operação acontece muito. Eu falei assim, eu consegui escrever por causa da língua do P. No livro eu falo que a língua do P é a língua prisão, pai e poesia, porque foi quando eu soube da prisão, foi através do meu pai. Um dia que ele absentou e abriu a caixinha de sapatos e tirou as cartinhas e os poemas que ele escreveu na cadeia. Isso juntou. Mas eu não falo no livro uma outra coisa que eu e meu irmão vivemos quando a gente era pequeno, devia ter 4, 5 anos, e a gente nunca esquece, hoje a gente ri muito disso, que é o quarto P. Tem o quarto Augusto, esse é o quarto P. O quarto P é pororoca. Por quê? Porque quando a gente ouvia domingo aquela musiquinha do Fantástico, a gente saía correndo e se escondia debaixo da cama com medo. Porque, junto com aquela musiquinha, vinha o helicóptero do Amaral Neto, a Transamazônica, e vinham os militares. E vinha domingo, e vinha notícia ruim. Alguma coisa muito ruim vai acontecer. Até hoje eu não consigo ouvir aquela musiquinha, né, do Fantástico. Acho aquilo ali, tem o domingo, já é uma coisa terrível. Então, tem alguma coisa muito ruim vai acontecer. Alguma coisa ruim muito vai acontecer. É o Amaral Neto sobrevoando a pororoca. Pororoca é comunismo. Pronto. A gente criou. Olha o que a gente fez com 5 anos, ele e eu com 4. Olha o que a gente fez. Pororoca é comunismo. Vamos sair correndo, a gente se esconde. Pororoca. Então, esse é o quarto P, que é uma língua da infância, onde o medo, aquela sensação do medo que a gente guardava, né, ela se condensou e deslocou. Ela fez as 2 operações. Ela condensou, né, o helicóptero, os militares, a Transamazônica, Amaral Neto com aquela voz dele, pororoca, é comunismo. A gente vai ser preso, alguma coisa vai acontecer amanhã. Então, é como as coisas vão se deslocando, Ana. Eu pensei uma coisa que eu não tinha pensado ainda, né? Mesmo como leitora da Cixu, né, que é marcada pela morte do pai aos 10 anos, né? Não tinha me ocorrido que, agora você falando dos 3 P's, que me veio, é também, né, obliquamente, uma biografia do pai, né? E eu vou ler aqui, então, porque eu descobri isso. Eu já tinha lido o livro algumas vezes, escutado a Ana, mas agora eu comecei falando, né, da autobiografia que a mãe não pôde escrever, né, mas tem aqui também uma biografia do pai, né, e esse pai que escrevia.
né? Tem aqui uma coisa que eu não tinha pensado ainda, estava muito no meu radar a relação mãe e filha, né? Pela estrutura, mas obliquamente tem o pai. Então, agora eu descobri, eu quero ler um trechinho. Esse algo que iria acontecer ainda me dá medo. Por isso sonho que este livro passe de mão em mão, de mãe em mãe. Porque às vezes ainda não tenho coragem para dizer sozinha, eu e você, mãe. Porque dizer sempre foi, é ou pode ser perigoso. Entre mães e filhas, entre filhas e mães. Mas imagine dizer assim para minha filha: a sua avó foi presa e eu na barriga, a barriga grande pesava. O seu avô foi preso, o seu pai foi preso, ainda prendem sem julgar no Brasil. Uma parte desse país nunca mudou. Mas as letras têm um som tão mais forte, elas me fazem querer que as filhas e as mães ouçam a beleza que sinto por trás das grades das palavras. Poesia, prisão e pai. São palavras que me perseguem, entrelaçadas. Descobri que o pai escrevia poemas sobre o mar, na cadeia onde ficou preso, que era uma fortaleza. Aí é muito bonito, porque aí ela acabou de entrelaçar os 3 P's, né? Ela vai entrelaçar a mãe e o pai. Muito, muito bom. Me contou de uma água que subia toda a noite, inundando a cela que estava no nível do mar. Afogar, sufocar, escavar um sem chão. O mundo todo ele à parte, segurando os segredos que guardávamos atrás do muro. Enquanto você apagava as letras, dele afogavam. Né? E aí é muito bem escrita, tem que ler também, né? Essa frase. Né? Enquanto você apagava, as letras dele afogavam. E a mãe apagando o muro, né? E o pai escrevendo um poema na prisão. Então, para mim, apareceu algo novo aqui, que é esse pai também biografado. Que bom, fico feliz, porque, de fato, esse livro, quando eu comecei a escrever, uma das coisas que também, né, foram muito importantes foi que antes, quando eu fui em 2018 para a França com essa bolsa, né, da CAPES, no meu ano sabático, meu pai me deu os arquivos dele, do DOPS, e falou: fica com você. E, a partir dali, ele começou um processo de demência senil, né, enfim, do envelhecimento. E esse livro, ele morreu, o livro ainda não tinha terminado. Né? Então, assim, tamanho, né, o tempo de escrita foi muito longo, né? Então, esse ele não viu. Né? Então, é uma coisa que me toca também, porque, de alguma forma, eu sei que ele, até certo ponto, foi um ator, para mim, muito importante da escrita. Né? Que isso, a Flávia chegou a dizer das camadas de leitura, né, que são muitas, e uma delas que eu acho que está muito presente, pelo menos para mim, né, e talvez esse tempo de duração para a escrita que você falou, 8 anos que você levou escrevendo, né, porque ele também tem um tanto de metalinguagem, né, porque escrever parece que a condição de leitor, né, a impressão que eu tinha é que era o tempo todo você se perguntando como falar sobre isso, como escrever sobre isso, como dizer sobre isso. Né? Ele estava falando das limitações da palavra, mas tudo que nós temos é a palavra. Eu chego aqui e vou dizer, eu não tenho palavras para dizer da alegria, só falei um monte de palavras, o que é o que se tem. Né? Mas essa camada de metalinguagem que tem, que eu acho que me chamou muita atenção. Por isso que eu falo, inclusive, no livro também da Eutite e da Cláudia, tem também isso. Né? Mas eu acho que não seja uma forma mais radical isso. E também, né, eu acho que tem uma marca, né, dos regimes totalitários, que é degradar a palavra. Né? Então, a gente... Né, aqui tem todo um tratamento dado a cada palavra, cada trecho que eu leio aqui. Você pode ler a frase para frente, para trás, né? Tem a posição, é tudo muito como se fosse um pequeno
poema em prosa, um longo poema em prosa, né? Eu pensei nos fragmentos, por isso que eu falei pequenos, né? Porque tem uma fragmentação nesses atos, mas eu acho que isso também é uma forma de resistência, né? Um certo tratar bem a palavra, um certo amor à palavra, né? Diante do que o totalitarismo, qualquer regime totalitário degrada a palavra, né? Esbofeteia a palavra. A gente viveu isso diariamente por 4 anos recentes, né? Nem vou falar historicamente. Exato. E eu estava impregnada disso. Naquele momento voltava um medo, né, de falar. E eu acho que tem isso mesmo. Eu gosto de escrever sobre escrever, né, porque é uma interrogação permanente, né, de amor à palavra. Né. É também essa incerteza em relação à destinação, né, aquilo que você quer, né, a palavra está aberta, ela está navegando, né? Eu não estou fechada num determinado gênero, por isso também essa abertura, né, contando uma narrativa que sabe dela mesmo, né? Então há nesses momentos de volta sobre si, né, além desse amor à palavra, eu acho que o testemunho disso, né? Testemunho dessas incertezas que fazem com que a gente não escreve sabendo de tudo. Pelo contrário, esse é um outro grande deslocamento da escrita literária para a escrita crítica, né? Você, de fato, não sabe de muitas coisas. É. E suportar não saber, né? Eu queria escutar um pouco mais de poesia. O seu processo de poesia. Então, não, eu publiquei umas coisas teóricas, publiquei artigos, né? E, de fato, desde que eu escrevi o primeiro romance, eu não publiquei mais poesia. Eu acho que eu me encontrei, né, assim, de alguma forma, numa prosa que tem poesia, que é uma prosa marcada pela poesia, mas pode ser que sim, né? Eu não quer dizer que eu não escreva mais poesia. Aqui e ali eu tenho umas coisinhas guardadas, mas eu acho que tinha uma dificuldade da minha parte de me identificar realmente como poeta, né? Eu não me sentia, eu me sentia uma poeta meio vira-lata, assim, sabe? Eu nunca, porque tem com a poesia as coisas são complexas, né? E eu, de fato, era isso, que nem o seu Vinícius, poetinha, assim. Eu não tinha essa ambição, né? Eu acho que hoje você tem um rigor, um estudo, uma concentração, completamente. Não estou dizendo que eu não tenho isso com a prosa, mas eu acho que com a prosa eu tenho mesmo. Eu acho que é uma coisa que faz parte de mim, das minhas leituras, das coisas que eu já trabalhei na vida. Por exemplo, eu nunca fiz nenhum estudo crítico sobre poesia. Eu não sou uma estudiosa de poesia, como a Mazé é. Entende? Eu acho que tem uma coisa aí, realmente, de um conhecimento da própria linguagem, de um aprofundar num determinado estilo ou no outro. Mas eu comecei pela poesia, porque, justamente, a língua do P. A poesia, para mim, era algo natural. Eu comecei a escrever poeminhas com 6 anos de idade, junto com a alfabetização. Então, era natural. Eu tinha também uma vista tampada. Então, é óbvio que a minha alfabetização foi muito marcada pelo ouvido. E eu toquei piano um tempo. Quando eu larguei, a professora falou, você não pode largar, você não deixa isso. E eu, obviamente, não queria seguir com aquilo. Mas, então, era uma coisa ligada à escuta, né, ao ouvido, ao ritmo. A minha alfabetização foi marcada por isso. Quer dizer, o meu aprendizado da letra ele foi marcado pelo som, fortemente pelo som, já que eu tinha uma vista tampada. Era um esforço muito maior para mim ler, né? Mesmo que eu estivesse lendo. Então, acho que a poesia ela tinha tudo isso, né? Ela tinha essa língua do P, meu pai escrevia poemas, então aquilo estava ali,
né? Eu lia muita poesia. Realmente, a minha primeira grande paixão, aos 15 anos de idade, foi Fernando Pessoa. Eu me apaixonei por Fernando Pessoa e, sobretudo, por Alberto Caeiro. Não, porque as pessoas podem pensar assim, foi Álvaro de Campos. Não, foi Alberto Caeiro. Eu fiquei transtornada com aquilo. E eu li toda a obra do Pessoa ali, adolescente. Então, eu lia muita filosofia, muita poesia. Depois, Ana Cristina César, né, gente? Que até hoje eu vejo com as minhas alunas, que é isso. Você lê e parece que você tem que dormir com aquilo debaixo do braço, entende? Quando você lê a primeira vez. Né? Tem um encontro que eu vejo ainda acontecendo. Então, eu era uma grande leitora de poesia e tinha essa, eu acho que é como eu consigo explicar, né, essa língua do P aí, que ficou. Mas eu acabei me encontrando, porque eu sempre tive um desejo muito grande de terminar um romance. Quando eu consegui terminar o primeiro romance, eu falei assim, nossa, é isso, sabe? Porque eu tinha muitos romances que eu começava e não conseguia terminar. Então, quando eu consegui terminar, eu falei assim, nossa, é isso. Mas a gente não sabe, né? Mais alguém? Então, convidar vocês para a conversa que continua lá fora. Sempre tem um lanchinho ali. Pode, claro. Qual o trechinho? Acho que eu vou ler o início, né? Até porque tem gente aqui que não... Começa bem, né? Vou começar da página 13, não a primeira, mas aquele do esfreguei. Esfreguei sem parar cada letra grafada sobre o muro. Ajoelhada, pareciam me exigir a confissão por aniquilar cada palavra. A confissão era o silêncio. Senti o peso de todos os tempos no meu corpo, que rebatia sobre a minha barriga. O nosso mundo era a nossa casa, os filhos, familiares, alguns amigos, a nossa cidade, o nosso país, mas era antes disso que nos uniu a mim e ao pai daquela barriga, os nossos sonhos. Talvez a aliança entre os seus sonhos e a minha revolta. Pobre, eu não sonhava com um país mais justo, exigia, com raiva, uma raiva calada que mastiguei tanto que os meus dentes quebraram. Quando acordei bem cedo e vi o muro pichado, foi esse mundo que desabou. O muro ficou ali, de pé, impávido e silencioso, dizendo tudo com as letras vermelhas que se engravam a minha carne. Nessas horas não se pensa, se age. Esfregava sem parar. Desci as escadas da frente às pressas, olhei atônita da calçada o muro. Por um instante, sem relógio, fiquei paralisada. No muro, em vez da frase, li as histórias das nossas vidas. Antes de nos casarmos, antes dos 2 filhos, da terceira barriga, antes das reuniões estudantis, antes do sonho. Fui buscar o dia, a frase, a letra que me disse do tanto de raiva que tinha, de como esse país tinha que mudar e como acreditei nos seus discursos. Olhei para o muro como se ele fosse um oráculo. Fim da linha do trem, o destino se cumprindo. Nada nunca mudaria. Ter raiva não é fácil nem bonito. Dizer que era tudo sonho talvez fosse melhor. Mas escrever não é dizer o melhor, é o que é. Soube naquele exato momento que, mesmo depois de limpo, mesmo ficando como das outras casas, mesmo depois de tudo, as letras vermelhas ainda estariam ali, como manchas, um resto, como num quadro inacabado. Quanto mais apagava, tinha certeza de que nada se apagaria. E mesmo assim esfregava. Com o custo de apagar a todos nós, decidi que esfregaria até o último traço vermelho de tinta, de sangue e de vida. Tudo o que queria era apagar todos os traços passados das nossas vidas. Quando acordei naquela manhã, descobri que sobre o muro da nossa casa estava escrito em letras vermelhas, naquela manhã de 20 de dezembro de 1968, estava escrito em letras grandes e vermelhas, em tinta insolúvel, a frase no muro da nossa casa estava escrito: aqui mora um bandido comunista. Eu fui cortando.
Isso também a gente não falou, mas essa coisa do muro também é uma espécie de condensação, né? Condensa algo que diz respeito a uma série de limites que se interpuseram, né? Tanto entre mãe e filha, quanto entre essa família e o país, entre dentro e fora, o público e o privado, que o livro também encena, o que você falou da tragédia miúda, que eu gostei muito, né? Acho que tem, de fato, é isso, né? Que era a ideia. É um modo de pensar a relação, né? O que se escreve, o que se apaga, o que separa, o que une, né? Exatamente. É uma imagem relacional, né? Assim. Por isso que a gente manteve, porque eu quis mudar também o título. Entre tantas coisas que eu quis mudar o título. Eu pensei que o título seria Brasil Brutal, depois eu pensei que seria Depois de Tudo. E aí a editora, a Ana Cecília, ela falou, não, Ana, vamos manter o muro. É muito importante o muro. Exatamente. Ele acaba sendo. E, de fato, ainda tem uma coisa que, como essa foto da capa surgiu de forma mágica lá em casa, ninguém sabe, eu não sei como ela apareceu, um dia ela apareceu. Certamente, eu arrumando a casa do meu pai, depois que ele faleceu, eu trouxe muitas coisas, e quando a Ana Cecília me pediu fotos, se havia alguma foto da minha mãe grávida de mim, eu fui descobrir que não tinha nenhuma foto da minha mãe grávida, e nessa busca por tantas fotos, acabou que essa foto apareceu, que é a foto da casa. E no muro tinha aqui uma estrela de Davi com um uni. E aí a gente perguntou, aí o meu tio, que é essa criança maior que está aqui, né, o maiorzinho, e, de fato, tiveram várias pichações, né? Essa é uma delas. Tiveram outras. Tanto que, na foto, a gente apagou para não ter nenhum tipo de ruído, né? Mas tiveram várias pichações no muro. Essa foi a mais contundente. As pessoas ainda escrevem sobre os muros e olho. Nos dois sentidos, né? Obrigada, gente. Que delícia. Que boa, finalmente. Obrigada.